Tá mentindo. Mas quem conhece, gente, sabe do que eu tô falando. A gente foi pro monte. Chegamos no monte e estamos descendo para ir orar, aguardando alguns irmãos. E aí entramos. Quando eu tô chegando para acessar o carreiro, junto com esse casal de missionário, a missionária falou para mim assim: pastor, tua calça tá pegando fogo. Ela veio e começou a encher de tapa assim. Eu não tava sentindo nada. Rapaz, derreteu toda a minha calça, da região do joelho, da coxa, assim, até mais ou menos no tornozelo, assim, queimou tudo, mano. Queimou tudo. E ela dele tapa e eu dando tapa naquele fogo e tal. Naturalmente, como eu tava com uma calça social, ela derreteria aquilo ali, né? Ia queimar tanto a mão de quem tava batendo, tanto quanto a minha pele. Tanto o fogo quanto aquela... É um poliéster, né? Um, sei lá que... Exatamente. Aquilo ia derreter tudo, mano. Derreteu a calça, queimou, mas ela não me queimou um fio de cabelo, mano. Não, nada. Até hoje ficou aquela incógnita, aquela pergunta, vamos dizer assim. Cara, da onde é esse fogo? Que fogo é esse? Eu cheguei aí lá no carro, olhar o motor, ver se eu não tinha vazado aquele líquido de bateria, né? Onde aquilo corrói. Eu falei, mas era fogo. Não tinha uma explicação e eu fiquei ali coçando a cabeça, dizendo, meu Deus, o que é isso? Então essa foi uma das maiores experiências ali na entrada do monte. E pena que eu joguei aquela calça fora, mano. Senão eu ia trazer ela pra mostrar. Você ficou com shorts de uma perna só. Fiquei com... Ficou mancueva. Fiquei com o toco ali da calça, porque a calça simplesmente perdi a calça. Acabou. Pegou fogo e entramos pro monte orar, mas o inimigo não tirou a gente da rota do monte, mano. Nós fomos pro monte aquela noite, foi espetacular o que Deus fez. De repente ele não queria que a gente fosse, tava com raiva, indignado, sei lá. Você sabe que teve um corte nosso aqui, que a gente tava falando de coisas espirituais assim, e uma inscrita escreveu... Lá no TikTok, se eu não me engano, ela escreveu um relato assim. Ela disse, pastor, não sei se você chegou a ver esse relato, que ela tava pedindo ajuda pra você. Ela disse assim, pastor, na minha casa eu estou lavando louça, termino de lavar a louça, eu seco a louça com o pano úmido e eu coloco na pia, o pano pega fogo. Não vi isso. Ela falou, não existe pano de prato na minha casa que não pegue fogo. Na minha cozinha. Gente do céu. E aí? Daí um monte de gente falando, você tá mentindo. E aí? Eu acredito. Pra quem acha que não, que é mentira, eu acredito. Essa mesma moça colocou que os panos de prato pegam fogo e que todo brinquedo da criança, da filha dela, ela não pode deixar na casa porque ela arranca a bateria, arranca a pilha e de madrugada eles ligam. Acredito depois dessa do Hamilton, né? Você viu que o Hamilton falou que a televisão... Sem tá na tomada ligava, né? Então espíritos territoriais, sem dúvida. O diagnóstico era preciso pra isso. Caramba, meu amigão. Você que quer fazer uma mata com o pastor Elias aí e companhia, olha, a igreja aqui tá direto fazendo um monte, né? Verdade. Mas, cara, é incrível. E não é só uma pessoa, não, viu? Eu já ouvi vários relatos. Bom, quantos montes você já fez na sua vida? Incontável. E já viu tanta coisa que é real. Onde que é aquele monte que diz que quando você chega na porta, você não dependendo de como você tá, você não pode entrar? Você já foi nesse monte aí? Isso aí fui, era um... Eu vou dar uma olhadinha na câmera aí, fala aí. Era um lugar de oração lá no DF, no Distrito Federal. Lá a gente chamava de Amassa Barro. Nunca vou esquecer, esse é o nome lá, era o Amassa Barro, lá no DF, Brasília. Era uma loucura, uma vigília que tinha lá, não... Gente, pra entrar lá não era qualquer um, não. Você vê cada coisa que Deus faz naquele lugar que é loucura. Então quem tinha vida desconcertada, gente fora do prumo de Deus... E tem até hoje esse monte. Tem, né? Com certeza tem. Faz muitos anos, já tem anos que eu não vou pra Brasília. E... Então hoje eu já não sei mais dizer, mas eu tenho colegas que estão lá que vez ou outra vão, né? Então o Amassa Barro é bem conhecido lá de quem gosta de orar, porque lá é lugar de louco, gente doida mesmo, gente de Deus mesmo. E daí lá já fica avisado, se você não tá aqui, o que acontece? Você chegar lá e... você vai pra um raio-x de Deus antes lá, né? Tem vaso que fica lá na entrada da tenda lá, na entrada lá, já bate o olho, já dá o raio-x de Deus lá, diz, olha, você não pode entrar, você pode, você não pode. Deus usa os vasos lá, mano. É assim.
Tem muita gente que acha que isso é loucura. Ah, eu não acredito nesses negócios que o pessoal vê lá nas páginas de internet, vê isso, revela isso. Gente, tudo bem, tem os charlatões, mas tem gente séria. Tem gente séria, gente. No meio de muita gente aí, tem os anônimos que Deus usa aí que você não faz ideia. Deus revela o profundo e o oculto e o escondido, meu. Deus revela. Né? E não vamos generalizar, gente, mas geralmente esse povo não tá no Facebook fazendo live, não. Tá? Com a chave Pix ali. Não. Geralmente não é esse tipo de gente que Deus tá usando, tá? Então, assim, o pastor falou uma palavra certa aqui, no oculto mesmo. Então, oculto, né? Eu canso de dizer isso aqui, já disse várias vezes aqui, acreditando ou não, dando credibilidade ou não para alguns convidados que já passaram por aqui, mas eu pessoalmente já tive experiências, até com o próprio pastor Elias, de coisas impossíveis, que Deus usou eles para falar, vai acontecer isso aqui e o negócio rolar, né? Lá na mata mesmo já foi algumas vezes. Meu Deus, cara, é difícil. Essa semana mesmo que passou, eu vi uma coisa que Deus me deu que eu falei, cara, não pode ser verdade, cara. Não pode. Lá na mata? Não, essa foi na igreja, cara. Você pode compartilhar ou não? Cara, não dá. Então por que começa a falar? Tá vendo, gente? Por que começa a falar, então? É difícil, né? Não dá, mano. Falei, Senhor, me ajuda. Não dá. Umas coisas de louco mesmo. O pastor Elias, pra você que não conhece ele de perto, até fica o convite, você que vai visitar a Foz, venha, vamos lá na igreja, vamos participar de um culto lá. Várias vezes. Eu tô sentado lá e eu olho pra ele. Ele tem um problema, gente, que ele não pode olhar pra mim. Eu não sei o que acontece. Pode ter 1000 pessoas na igreja. Olha o berço desse negão. Ele não pode olhar pra mim na igreja, né? Várias vezes eu tô com a minha esposa lá e eu falo, quer ver, ó? Pra você não dizer que eu tô mentindo, eu chamo a atenção dela. E eu olho pra ele, ele olha pra mim e começa a rir. Eu não... Minha mãe usava um termo, ela fala assim, para de fazer murisqueta. Né? Esse cara, a cara dele é de murisqueta, pelo amor de Deus, viu? Mas assim, por que eu tô falando isso? Várias vezes no culto você vê o pastor Elias, ele tá... E é visível, ele tá ali pregando, ou ele tá antes da pregação, e de repente o olho dele muda o ambiente. Tipo, ele passa a ver uma coisa que você não tá vendo. E isso já se tornou normal ali, né, pastor? É normal. Na verdade, assim, eu prego sempre isso, vou continuar pregando. A gente tá no culto, mas você tem que estar ligado no céu. Você tem que estar ligado com Deus. Pior do que é o pastor Evandro, né? O Evandro... Ixi, você já conhece o Evandro, passou por aqui, viu? O pastor Evandro é aquele camarada, gente. Se eu sou doido, aquilo é 1000 vezes mais doido que eu. No culto, quando ele tá ligado, brother do céu. Ele vê mesmo, né? Só de você olhar a cara dele, você se assusta. Você fala, esse cara ele só tá com o pé na terra, mas a cabeça tá no céu. Pastor Evandro, uma vez eu fui orar. Esse Elias, cara. Pastor Elias, ele me coloca em cada um. Ele passou aqui de carro e falou: vamos orar na casa de uma missionária. Aí foi eu, o pastor Elias e o pastor Evandro orar na casa dessa missionária. A gente chegou lá na casa dela. E quando o pastor Evandro entrou, ele nunca tinha visto a mulher na vida. A gente não tinha comentado nada dentro do carro. Nem eu sabia onde que eu tava indo. Quando o pastor Evandro entrou dentro da casa da mulher, entrou o pastor Elias, entrou o pastor Evandro. Ele olhou bem na cara dela, assim, fez assim, ó. E falou assim: nossa, eu tô sentindo um cheiro de mar. Aí quando ele falou, tô sentindo um cheiro de mar, essa mulher deu um grito dentro da casa. Eu lembro disso, lembra? cara. E ele disse assim: eu vejo uma janela, uma casa, e ele começou a descrever algo que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a fechar as janelas da casa, porque eu pensei, daqui a pouco a polícia vai chegar. Lembra? Eu me lembro você fechando. Vai chegar e vai pensar que a gente tá matando a mulher, né? Porque cara, mesmo, mas é cara. Impressionante como que Deus revela as coisas assim, sabe? Porque são coisas que não tem como saber, pastor. E aquele dia eu conhecia ela, mas eu não conhecia a história dela. E ele, puxa vida, ele cara, foi buscar lá, né? porque senão ela ia dizer, você contou, né? Mas nem eu conhecia a história. E ele foi lá e Deus deu pra ele o raio-x da coisa, né? Eu fui vítima disso, né? Quando
Cheguei na cidade de Guaíra, ele tava num evento, eu tava pregando numa vigília, Fogaréu de Deus, do pastor Éder Joffre. Quando eu cheguei na vigília lá, ele tava nessa vigília, eu olhei aquele negão, quase 2 metros de altura, eu fiquei assustado com aquilo. Falei, cara, quem que é esse cara? E aí o pastor Éder disse pra mim, nós vamos ouvir a palavra dessa noite com o pastor Elias e o pastor Evandro vai orar por ele. E aí eu falei, meu Deus, bem esse homem esquisito, o cara voltou pra orar por mim, né? Quando esse cara pegou o microfone, cara do céu, esse cara contou a minha história. Aí eu fui pro chão, cara. Eu caí prostrado no chão em choro, porque aí eu vi a voz de Deus falando comigo através da vida dele. Então, se eu sou doido, aquele homem é 10 vezes mais que eu, cara. Meu Deus. A gente no começo do episódio falou que ia falar várias coisas. Esse foi o... a gente já tá falando de outra coisa aqui, né? Mas por que hoje tem tanta gente que não acredita nisso, pastor? As pessoas falam assim, não... por que tem tanta gente que não acredita que Deus usa pra coisas proféticas? Pois é, primeiro de repente seja pelo mau uso, né? Dos dons. Tem muita gente aí que tá fazendo tanto charlatanismo, vamos dizer, né? Fake news, né? Falando tanta baboseira. Enfim, nós tivemos um evento agora recentemente no Brasil aí que, puxa vida, ouviu-se tanta baboseira nesse evento, eu não vou nem citar o nome por ética, que já tem um tempo, né, um tempo assim de maturidade, era para ser, poxa, um evento, e a gente vê tanta gente que vai lá, só falou besteira, muita gente falou besteira, claro que teve gente séria que foi, mas gente, cada besterol que você ouviu, sabe? Eu não tô ligado. Então assim, você acaba vendo os bons pagarem pelos maus, as pessoas já têm descrença, não acreditam, falam, não, isso aí não funciona. Tem gente que já era um crente na área dos dons do Espírito, acredita que o Espírito Santo usa, que faz, mas que acabou descrendo por causa desses personagens que se ultrajaram disso, se despiram da verdade e se vestiram numa roupagem de fake news, de tanta baboseira, e que estão usando isso tudo hoje. E algumas vezes você descobre que isso é montado, que isso já foi pesquisado, foi visto. As pessoas não querem mais acreditar, não. Mas eu gostaria de salientar que tem gente séria. Tem gente séria, gente. Tem gente que ora, tem gente que paga o preço. O pastor Evandro é um desses. Ele é um desses. Talvez você tá assistindo e venha uma pergunta pra você assim, tá, mas como que eu vou saber se é Deus que... Cara, você sabe. Quando é Deus que tá falando com você, meu filho, você treme nas bases. Você sabe a diferença. Claro. Eu sou um tipo de pessoa... pela graça que, tipo, se a pessoa chegar em mim pra orar e ela falar pra mim qualquer coisa que não é, ele tá indo porque ele sabe. Pra cima de mim, não. Eu falo, cara, não tem nada a ver o que você tá falando. Não foi você lá no monte? Não, vez, esse dia... Esse dia minha cara você queimou. Parou o Zé. Lembra que o Zé entregou um mistério lá? Esse dia minha cara queimou, cara. Era porque pra você e por Eloir que o Zé entregou, lembra? Eu tenho uns amigos que são meio padrão eu, assim, sabe? Só que igual o Eloir, pelo amor. Tô me expondo aqui. Eloir, um abraço pra você. O cara foi entregar uma coisa pra ele lá e falou, assim diz o Senhor, Deus me disse isso, isso e isso, que você veio aqui pra isso. Aí ele olhou na cara dele e falou, não é verdade isso aí. Não tem nada disso. Eu queria enterrar minha cara no chão, cara. Minha cara queimou de vergonha. Eu quase morri, rapaz. Mas assim, gente, então o que eu falo pra você? Quando é Deus que fala com você, meu filho, pode ser online, pode ser por mensagem de texto. Quando é Deus que tá falando, você vai saber que é Deus que tá falando, sabe?